Boa noite, eu sou Deise Adário, cantora e educadora musical, professora de canto. Sejam bem-vindos a esta ação formativa intitulada Em Busca da Qualidade Vocal. Ela foi especialmente direcionada para você que se importa com a condição de sua voz e se preocupa em melhorá-la e valorizá-la cada vez mais. Trouxe para vocês um resumo com passos que organizei sobre alguns caminhos da técnica vocal que podem nos levar em direção a essa tão sonhada qualidade vocal. Tentei organizar esses passos de tal modo que, ao conhecê-los, você vai poder ter uma ideia geral do que é importante o cantor saber e, melhor ainda, realizar para ter uma voz de qualidade, seja este cantor experiente ou que esteja iniciando seu caminho musical. Bom, para enriquecer mais ainda o nosso encontro, eu convidei dois cantores que também são professores de canto e que têm contribuído muito para o crescimento técnico musical de muitos outros cantores e estudantes de música. Eu falo de Sandro Santarém e Nayeme, mais conhecida como Nana Reis, que daqui a pouco também falarão sobre algumas de suas experiências na área do ensino musical. Como disse, sou cantora, educadora musical, voice coach, produtora cultural e assistente social emérita. Em 2019, pouco antes desta pandemia nos atingir tão duramente, comemorei meus 30 anos de carreira musical com uma temporada de shows de divulgação do CD Melodia das Chuvas, ao lado do Zarabatana Jazz Band e Camerata Amazônica, sob a direção musical de Ziza Padilha e regência da maestrina Cibele J. Donza. Como educadora musical, atuo como professora de canto popular desde 2002, tendo sido pioneira na ministração de oficinas de canto voltadas especificamente para o cantor de música popular aqui em Belém, a convite do IAP, Instituto de Artes do Pará. Em seguida, em 2004, a convite do professor Celson Gomes, que estava à frente da EMUFPA naquele momento, ministrei as oficinas de canto popular oferecidas pela primeira vez na EMUFPA. E ao lado da professora Ana Maria Souza, atuei na coordenação das inesquecíveis mostras de intérprete da EMUFPA. Foram 5 anos de intensas e marcantes atividades. Posso dizer com muita alegria que este período tenha sido o embrião para a implantação, anos mais tarde, do excelente curso técnico de canto popular que tem à frente hoje a querida e competente professora Joelma Bezerra. E desde aquele período, então, além de cantar e estudar a técnica vocal, continuo na missão de ensinar canto. Na minha formação como musicista e educadora musical, eu acho interessante contar que estão o canto lírico, no Conservatório Carlos Gomes, a graduação em música pela UEPA, a especialização em educação musical pelo Conservatório Brasileiro no Rio de Janeiro, onde, além de inúmeros cursos na área do canto, como improvisação musical no blues e jazz na escola Ian Guest daquela cidade, também fiz cursos na Argentina de canto e, mais recentemente, dentre muitos outros, eu quero destacar no método Full Voice para a formação
e capacitação de professores de canto. Muito bem. Em busca da qualidade vocal. Bom, gente, a voz, ela é um instrumento complexo. O som que ela produz é o resultado de muitos fatores. São as influências familiares, regionais, sociais, o tamanho e a forma da laringe e do trato vocal. E esse conjunto de características é o que identifica uma voz. É a cor do som, a cor do seu som, a sua identidade. Ninguém que goste de cantar quer cantar mal. Todo cantor objetiva ter uma boa voz. O que é considerada uma boa voz, então? E quais as características desta boa voz? É uma voz limpa? Uma voz de qualidade. Ela é uma voz limpa? É uma voz sem pigarro? Uma voz polida? Seria uma voz, para dizer que tem qualidade, uma voz sem rouquidão, sem aspereza, sem tensão, sem soprosidade? Bom, gente, na minha experiência em mais de 30 anos como cantora e quase 30 anos como professora de canto, eu tenho ouvido muitas queixas de cantores e alunos em relação às suas vozes. Observando estas queixas que estão relacionadas às dificuldades vivenciadas por eles em relação à sua forma de cantar, eu listei, são muitas, mas eu listei principalmente duas que são as mais frequentes, porque não daria tempo de listar todas, né? As duas mais frequentes: primeiro, a falta ou a dificuldade com os agudos e emitir graves. A segunda queixa mais frequente é o cansaço ao cantar. Cansaço esse que naturalmente está muito ligado à respiração inadequada. A causa desses problemas e muitos outros que eu não listei aqui, eu resumiria principalmente a causa em falta de controle vocal ou controle equivocado da voz. Então, o que é controle vocal? Bom, gente, nossa voz, é importante saber que ela pode ser modificada se quisermos. Nós podemos torná-la, por exemplo, mais aguda se quisermos, mais grave, se não gostarmos dela muito aguda. Nós podemos tornar nossa voz mais potente, menos forte, se quisermos, mais suave. A gente pode torná-la mais nasal ou menos nasal, ou dar aquele toque de rouquidão, tem gente que gosta. Enfim, podemos até prejudicar esta nossa voz com abusos e falta de cuidado, se assim quisermos. A possibilidade de controlar todas essas variáveis nos mostra uma coisa: o quanto o sistema que envolve a nossa voz é flexível, é passível de variação vocal. Só que, para tanto, para que o cantor possa ter esse controle, esse domínio em modificar sua voz, ele precisa desenvolver uma série de habilidades, claro, para ter esse controle. Eu resumiria essas habilidades em dois aspectos, 2 pontos, tá? 2 pontos simples. Primeiro, a primeira habilidade é ter um organismo saudável. A segunda, treino constante e adequado da técnica vocal. Vamos falar sobre o organismo saudável. Falou em organismo saudável, a gente pensa logo em boa alimentação
e prática de exercícios físicos. E é exatamente isso, tá? Você quer cantar bem, você tem que cuidar da sua saúde. Essa prática, né, de um organismo, que é uma prática, né, para se ter um organismo saudável, eles contribuem para minimizar os efeitos nocivos sobre a voz, bem como os efeitos da idade sobre a voz. Claro, a voz também envelhece. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as dicas para você ter um organismo saudável, que eu tenho certeza que você tem acesso a tudo isso, a todas as informações. Pensa, o que faz bem para o corpo faz bem para a voz. Mas eu vou destacar uma dica das mais importantes, que é a hidratação. Se você quer alcançar ou manter, ou mesmo restaurar a sua qualidade vocal, você tem que começar a ingerir 3 litros d'água para tentar manter esse corpo em dia. Gente, a gente ouve muito falar sobre beber água, que beber água é bom para a voz, para tudo, aliás, para o corpo, né? Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Se você não bebe água o suficiente, você, mesmo que não perceba na hora, você começa a causar uma desidratação no seu corpo, que interfere na elasticidade do tecido das pregas vocais. As pregas vocais, elas são elásticas, elas diminuem nos graves, elas se alongam nos agudos, e ela precisa ter essa mobilidade. E você precisa hidratar para isso. Por quê? O que acontece? Se você entra numa desidratação, essa movimentação ela começa a ficar prejudicada, começa a haver uma rigidez nas pregas vocais, que acaba dificultando a vibração destas pregas vocais. Quando você produz o som, por exemplo, nesse momento, elas estão vibrando. E elas precisam o quê? De muita saliva. Precisa estar tudo umedecido. Se diminuir a saliva, o que acontece? O corpo, para tentar compensar essa diminuição de saliva, ele começa a produzir muco, que é uma substância mais pesada, mais grossa. E ela interfere nessa mobilidade que as pregas vocais precisam ter. Tem muco, as pregas vocais precisam fazer mais força para poder vibrar, tá? E esse fazer força, você já começa a perceber que já leva à fadiga vocal. Vamos falar agora sobre a segunda habilidade. Organismo saudável, segunda habilidade, o treino de técnica vocal adequada. Basicamente, são músculos que controlam os movimentos das pregas vocais. Tudo está relacionado e são movimentados por músculos. A gente não vai entrar em detalhe aqui sobre esses músculos, porque são muitos, com diversas funções, com nomes bem complicados, mas que é importante saber que são músculos que movimentam toda essa ação de produção de voz. E a gente sabe que músculos só respondem satisfatoriamente se trabalhados. Assim sendo, são os exercícios vocais que sistematicamente devem estar presentes na prática de quem está em busca da qualidade vocal. Resumindo, se um cantor está interessado em desenvolver a qualidade de sua voz, ele deve buscar construir hábitos saudáveis e manter exercícios de técnica vocal. Bom, eu organizei um resumo de procedimentos que todo cantor deve manter visando
esta boa qualidade vocal, tá? Primeiro, você tem que conhecer e aplicar técnicas de relaxamento corporal, principalmente pescoço e ombros. Tem importante, antes de começar a cantar, fazer um relaxamento. Queixo em direção de um ombro ao outro, né? Isso aqui, você pode fazer várias vezes. Eu começo a fazer, eu já começo a sentir aquele relaxamento. Eu falei que isso trabalha muito a cervical, onde mais se concentra a tensão muscular, que atrapalha muito a produção da voz. Eu falei também sobre ombros, né? Olha, movimentos de ombros, de circulação de ombros, para frente, para trás, elevação. Assim, a gente sente os efeitos imediatamente no momento que a gente começa a mexer, de relaxamento, tá? Em seguida, depois de preparar ombros e pescoço, a gente vai preparar a região orofacial, com alongamentos dos músculos da face, tá? Ela é muito utilizada, esses músculos são muito utilizados no canto. Primeiro a gente começa com uma mastigação sonorizada, exagerada. É hora de fazer careta, tá? Para quem gosta de cuidar da pele, vai adorar fazer isso, porque acaba trabalhando também os músculos do rosto, sabe? Aquela coisa de mastigar. Sonorizada, porque é legal você fazer o que eu fiz agora. Você pode fazer de boca aberta e de boca fechada. Aproveita a língua. Não esquecer da língua. Movimenta a língua de uma forma que normalmente você não faz, tá? Por sobre os dentes, empurrando as bochechas, colocando a língua toda para fora, fazendo gatilhos na base da língua. É muito bom que você movimente bastante a língua, tá? O terceiro ponto é: tenha um programa de aquecimento vocal. Importante você, antes de cantar, antes de ensaiar, aquecer a sua voz. Ao aquecer, você vai fazer menos esforço na hora de cantar e até de falar. Se você é professor e vai dar aula, tenha o hábito de aquecer a sua voz, porque você vai ter menos esforço para a produção vocal, pela circulação sanguínea que você provoca na região durante o aquecimento. É importante que você inclua exercício de alongamento do trato vocal com sons vibrantes, tá? Isso para o aquecimento, tá? Para massagear a mucosa das pregas vocais e ativar, como eu falei, a circulação sanguínea. E é legal você usar conhecido, bom e velho e eficiente glissando, né? A gente normalmente pode fazer uns de 3 a 5, né? Os glissandos você pode vibrar a língua ou vibrar os lábios, o que você achar melhor. Você pode até fazer os dois, se você tiver facilidade, pode fazer até os dois ao mesmo tempo. É legal você começar sempre para aquecimento, né, do grave para o agudo, sempre de forma suave. Eu gosto de fazer assim, o primeiro bem suavezinho, vou fazer com a língua, tá? Gosto de subir a mão para não ter que levantar queixo. O segundo, o terceiro, continua suave, mas você pode esticar mais um pouquinho. O terceiro vem mais do grave, vai um pouquinho mais para agudo, sempre suave. Ou, se você preferir, fazer com os lábios, tá? Isso já dá uma
uma boa ativada na circulação sanguínea, já te preparando para o canto. Ainda dentro do programa de aquecimento vocal, você tem que incluir o desaquecimento, que deve ser aplicado, se você aquece, você tem que desaquecer, e que deve ser aplicado no final da aula, no final do show, no final da apresentação, do ensaio. Com qual objetivo? Com o objetivo de resgatar o tom e a intensidade inicial da fala, para que você não saia do ensaio, do show, falando alto que você nem percebe que a sua voz está bem ativada. Você tem que voltar a voz para o nível da fala, para evitar o cansaço e a fadiga e a voz ficar rouca. A gente acaba deixando a voz rouca quando fala muito, e não é tanto quanto cantando muito, e sim falando muito. O quarto ponto: procure desenvolver um suporte respiratório adequado. Eu considero a respiração básica importantíssima para quem quer cantar com qualidade. O que você tem que ter em mente? Primeiro, para trabalhar essa respiração, você precisa estar com o corpo alinhado, a coluna reta, né? Uma postura correta. Importante, você não pode ficar largado e torto, tá? A inspiração para o canto, a inspiração, quando você puxa o ar para dentro do corpo, diferente da expiração, né? Que você expulsa o ar. A inspiração, ela tem que ser baixa. Começa a inspiração baixa. Para produzir o que? O apoio diafragmático, você tem que jogar o ar, quando inspira, para baixo, tá? Jogando o ar para baixo, expandindo toda a linha da cintura e mantendo as costelas abertas enquanto canta. Esse aí é o resumo de uma respiração para o canto, a eficiente. Lembrando uma coisa, é que se você quer respirar corretamente, você tem que saber que você vai ter que aprender a respirar diferente para o canto. A respiração para o canto, ela não é a mesma que você usa no dia a dia. Por isso que é tão mais difícil você aprender logo respirar corretamente para o canto. Porque você está tão acostumado a respirar desde que nasceu que você nem se dá conta, né? Você tá respirando, tá falando, tá respirando, tá dormindo o tempo todo. Só que na hora de cantar bem, você precisa entender que vai ter que aprender a respirar de uma outra maneira pro canto. Diferente da respiração da fala, aquela respiração mais alta. Diferente da respiração quando você dorme ou quando você faz meditação, yoga, que você movimenta o seu abdômen. A respiração pro canto, ela é a respiração que tem um nome grande, tudo mais, costo diafragmático abdominal. Mas é a respiração baixa, que você joga para baixo, que o ombro não levanta, que você expande a linha da cintura e que você abre as costelas e mantém essas costelas abertas enquanto canta. Algumas dicas: inspire sempre pela boca, tá? É melhor porque você consegue pegar uma quantidade boa para não atrasar, por exemplo, com o passo da música. Inspire pela boca como num susto, mas sem barulho, tá? Que a minha voz, singela companheira, alcance. É como se fosse um susto, sem barulho, gente. Se você presta atenção, se você faz barulho quando você inspira, que a minha voz, singela companheira, saiba que você está fazendo um esforço que acaba prejudicando toda a função respiratória para o canto. Tu não vais conseguir, por exemplo, gerenciar bem a tua respiração se ela faz barulho.
Ao aplicar exercícios iniciais, utilize sons fricativos. Que sons são esses? São aqueles produzidos pelo bloqueio parcial e constante da corrente de ar em algum lugar da boca. São 6 as consoantes que produzem os sons fricativos, que você pode utilizar no exercício respiratório. É F, o S, o CH, o Z, J e o V. Tá? Vou mostrar para vocês. Você vai, postura ereta, você vai inspirar pela boca, como eu falei, jogando o ar para baixo, expandindo a linha da cintura, abrindo as costelas. E você pode fazer isso aqui para fortalecer toda a musculatura, trabalhar a respiração. J, V, S, CH. Esqueci algum? F, eu já falei, né? São exercícios que você pode fazer tranquilamente e você vai fortalecendo, além de fortalecer todo o trato vocal, todos os músculos que são utilizados na respiração, você vai aprendendo a gerenciá-la, a conhecer melhor o seu corpo, a quantidade de ar que você precisa. E junte isso ao aquecimento, né? Vocal que nós já falamos aqui. Vou agora para o 5º passo. Ressonância. Ressonância é o brilho do seu som. Uma voz ressonante, ela soa mais afinada, tá? Exercícios de humming ajudam muito porque eles produzem sons nasais para que fiquem mais superior. Faça um humming sem uso de força e perceba a vibração. Humming, você afasta os dentes, encosta os lábios suavemente e sinta a vibração no peito e na cabeça, atrás dos olhos, nas bochechas, testas e lábios, palato duro, que é o céu da boca. É muito, muito bom. Quando for fazer exercícios de ressonância, canta em seguida, para que você coloque a voz exatamente onde você sente ressoar. A voz vai ganhar, que é a minha voz. Ela vai ganhar mais brilho, tá? Uma boa dica, use imagens mentais. Imagina que o som vibra continuamente nos seus dentes da frente. E na hora de cantar, singela companheira. O 6º passo é o da articulação precisa, que deve ser treinada de forma que venha a tornar-se automática. Há uma boa articulação da clareza ao texto cantado, além de ajudar na afinação, tá? Você pode, uma dica, botar o dedo aqui usar caneta, ou botar o dedo na parte do inferior dos dentes e cantar. Tira depois e canta. Isso vai ajudar muito a você dar mais espaço para as vogais quando estiver cantando, tá? Sob extensão vocal, você consegue alcançar, com uma boa extensão vocal, tons bem mais altos ou mais baixos que normalmente você não conseguiria antes, não conseguia antes de trabalhar a sua extensão vocal. São exercícios muito interessantes que é bom que você faça, como eu disse, com acompanhamento, que são mais específicos, com acompanhamento de um bom profissional. A flexibilidade vocal, que é a capacidade que você tem de conseguir alongar nas notas agudas
e encurtar as pregas vocais nas notas mais graves, é importante saber que uma boa flexibilidade ela facilita muito esse trânsito entre os registros vocais, os registros graves e agudos, né? Porque entender a função dos registros vocais é um dos grandes segredos para se cantar bem, tá? Porque ajuda a construir uma qualidade sonora em cada região da voz, que muitos conhecem ainda como voz de cabeça, voz de peito, voz mista, falsete. Por exemplo, quando nós cantamos sem o conhecimento da técnica, nós temos uma tendência a sentir quebras nos sons, como se fossem falhas na passagem de um registro para o outro. Muito bem, gente. Concluindo. Dizem que não existe voz feia nem bonita, e sim vozes diferentes, não é? Bom, se as vozes são diferentes, essas diferenças elas devem ser respeitadas, sob pena de você cometer abuso vocal. Mas ela pode ser modificada qualitativamente com o estudo de canto, de preferência, mais uma vez eu digo, acompanhada por um bom profissional ou uma boa equipe de profissionais, professor, fono, otorrino. Assim sendo, nós podemos concluir que uma voz com qualidade é uma voz bem colocada, com boa respiração, com brilho e bem articulada. É uma voz que possui uma extensão bem trabalhada e uma boa projeção, além de uma flexibilidade capaz de transitar entre um registro e outro com facilidade. Então, cuide de sua voz. Muito bem. Agora chegou a vez de chamar meus convidados, que falarão um pouco sobre suas experiências com o ensino de canto. Eu falo da Nayeme, mais conhecida como a Nana Reis, e do Sandro Santarém. Multitalentosos, eles primeiramente foram conquistados pelo canto, decidiram aperfeiçoar suas vozes e depois escolheram trilhar também o caminho do ensino musical. Bom, meu primeiro convidado é graduado em música pela Universidade Federal do Pará. Além de compor e cantar, também divide-se entre atividades como professor de música, treinador vocal e ainda de produtor cultural. Eu vou convidar agora Sandro Santarém para falar sobre a sua trajetória como professor de canto, especialmente sobre a sua interessante experiência com cantores que apresentam dificuldade em afinar a voz. Eu quero muito que ele fale sobre essa experiência. Com vocês, Sandro Santarém. Olá, eu sou Sandro Santarém, sou professor de música e cantor e eu vim hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na área da música e principalmente na área de técnica vocal, né? Tudo começou estudando com a minha querida professora, minha mentora, Deise Adário, né? Trabalhando com ela nas produções, auxiliando ela nas aulas de técnica vocal para o canto popular. E esse momento essa fase da minha vida foi muito importante para eu me descobrir como cantor, para eu me descobrir como profissional na área de música, né? Entrei na Universidade Federal do Pará e comecei a estudar, adentrar a área de pesquisa e me interessar cada vez mais pela particularidade da voz, né? Pelo fato de eu poder enxergar
um cantor, enxergar uma voz de uma forma mais técnica, de entender todo o sistema de como o corpo funciona e fazer com que alguém possa produzir voz com qualidade, de forma relaxada, de forma tranquila, né? E esse processo foi muito importante, porque eu poderia seguir várias vertentes dentro da academia, mas eu resolvi especializar-se em voz, a área em que eu estava vivendo. E isso foi importante para mim. Eu, desde que iniciei o curso de licenciatura plena em música na Universidade Federal do Pará, eu já dava aula em alguns lugares, né? E conhecia muitas pessoas que tinham problemas para cantar, muitas pessoas que tinham limitações para executar o seu canto. E uma das informações que eu recebi nesse primeiro momento na academia é que eu não posso dizer que fulana de tal é desafinada. Nós temos esse hábito na música, né, no meio musical, de ouvir dizer, fulano de tal está desafinada, fulano de tal está semitonada, você não está cantando de forma correta, e a gente começa a fazer esse julgamento sem entender de fato o que acontece naquele corpo, naquele cantor, naquela voz, o que de fato está por trás daquele problema ali. E aí a gente aprende que aquela pessoa, ela não está afinada segundo os nossos padrões de afinação ocidental, mas que ela pode estar afinada em qualquer um outro padrão, né? Nós não somos o único padrão de afinação no mundo. Então, esse processo veio me ajudar. Foi o ponto inicial para criar uma metodologia para trabalhar com pessoas que tinham um problema de afinação. E eu tinha que usar o tempo todo o termo, que aquela pessoa não estava afinada segundo o nosso padrão de afinação. Então, eu tinha que sempre usar o termo pessoas que se autodenominam desafinadas segundo os padrões de afinação ocidental, para dizer que ela podia estar num outro sistema de afinação. Ela poderia estar cantando em algum sistema de afinação que nós não conhecemos, mas no nosso padrão ela não estava repetindo as notas, ela não estava repetindo, ela não estava trabalhando de acordo com a forma como nós lidamos e manipulamos a música dentro desse processo, né? Então, esse primeiro ponto foi de pegar metodologias da educação musical infantil e pegar metodologias do ensino de técnica vocal, onde eu pudesse conhecer o corpo do meu cantor, a sua mente, a sua percepção, e criar um caminho para que ele aprendesse o nosso sistema de afinação. Então essa era a palavra-chave. Aquela pessoa, ela precisava aprender como funcionava o nosso sistema. A gente tinha que ensinar para eles, né? De uma forma que nós não conseguimos identificar de início, como é que aquela pessoa não processou o nosso sistema de afinação. Dizemos que nós passamos por uma musicalização social. A música, ela está envolvida em todos os lugares. A gente vive de música, a gente vive com a música a todo momento, no carro, na televisão, na internet. A música, ela tá presente, os sons estão presentes, e desde a infância as crianças, elas vão assimilando esses conceitos musicais, a forma como nós inserimos no nosso ser a música, a forma como nós inserimos os padrões de afinação. E aí você vê que às vezes a pessoa, ela nem estuda música, mas ela é afinada, ela tem ritmo, né? Então ela passou por esse processo. Mas há pessoas que bloquearam isso. Então eu fiz um anúncio. Na época eu usava mais o Facebook e anunciei que eu precisava de 10 pessoas que se autodenominavam desafinadas, para que eu pudesse estudar elas durante um ano e poder usar esse método que eu já tinha colocado na minha cabeça, que eu podia trabalhar com elas nesse processo de percepção. Fiz várias entrevistas e uma das coisas que mais marcaram é exatamente a questão de conversar, de entender o porquê aquela pessoa bloqueou os seus sentidos, bloqueou a sua estrutura muscular e não conseguia produzir um canto tranquilo.
E como eu dizia um pouquinho lá atrás, né, nas rodas de amigos, isso desde da infância, às vezes as pessoas elas começam o seu bloqueio ali naquele primeiro momento de a pessoa começar a cantar e outra pessoa dizer bem assim, a tua voz é feia, não, para de cantar, você não está cantando legal, ai nossa, a tua voz é muito aguda, você tem uma voz assim ou desse tipo. Essas informações, esse tipo de crítica numa criança, né, num adolescente, acaba trazendo alguns traumas, alguns bloqueios para a musculatura no momento de cantar. Então essa pessoa na vida adulta, ela continua amando a música, ela continua amando cantar, aquele sentimento de cantar está dentro dela, mas toda vez que ela vai cantar, toda vez que ela vai se expressar musicalmente, inconscientemente essa informação vem e ela não consegue produzir um som, ela bloqueou todos aqueles sentidos e ela vai desafinar, ela vai não conseguir executar na forma do ritmo, ela vai ficar envergonhada, né? Então o estudo ele baseou-se primeiro nesses fatores psicológicos, né? Depois ele foi baseado na parte de estrutura de percepção e depois ele foi para a parte de técnica vocal, de fazer o meu aluno entender o porquê ele não conseguia produzir aquele som, para depois eu ir inserindo o processo de técnica vocal. A experiência, eu digo que ela foi muito marcante na minha vida, muito marcante porque eu consegui acessar informações, acessar diversas formas de técnicas, de cuidados e depois fazer com que o meu aluno entendesse o porquê ele não conseguia produzir esse som. Então, essa experiência ela foi muito marcante na minha vida, ela foi uma experiência que me garantiu muita credibilidade no mercado, mas que me garantiu também ajudar muitas pessoas mesmo a se encontrarem na música, a conseguirem produzir o seu som vocal com qualidade, com tranquilidade. E hoje, para mim, toda vez que eu vou avaliar um aluno, eu vou ouvir uma voz, é totalmente diferente. Eu já enxergo muitas características, já enxergo a pessoa de forma completa. É como se eu fizesse um raio-x daquela voz e em poucos minutos eu consigo ter vários parâmetros de como corrigir, de como ensinar, de como proporcionar àquela pessoa um canto de qualidade. E se tem algo que eu queira dizer é obrigado a Deus, primeiramente, por me dar essa oportunidade de estar ensinando e, em segundo, a professora Deise Andário por compartilhar conhecimento, né, de me deixar fazer parte da sua história, desse universo musical. Então, para mim foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida e que me levaram para muitos lugares, me levaram para muitas experiências boas e acredito que muito mais ainda irei viver trabalhando com cantores, trabalhando com produção cultural, porque essa é a minha vida. Então, muito obrigado e espero que tenha ajudado, né, dando essas informações para vocês e que vocês possam pesquisar. Me procurem nas redes sociais, procurem a professora Deise Andário também, que é uma professora maravilhosa. E vamos lá, que estamos aqui para ajudar, para colaborar e para fazer que todos cresçam, né? Todos cresçam com qualidade e com amor. Obrigado. Exatamente, Sandro. Crescer com qualidade e amor. Eu agradeço a sua participação aqui neste espaço e a sua importante contribuição para o aperfeiçoamento vocal de seus alunos. Ela é cantora e compositora, uma das vozes mais representativas da nova geração da música feita na Amazônia. Ela ainda é muito conhecida como Nana Reis, mas em breve vai passar a ser chamada pelo seu nome original de batismo, Naime. E é assim que vou tratá-la, para que vocês comecem logo a se acostumar com a novidade. Como professora, Naime é criadora do método de ensino de canto popular chamado Canto Nativo. E agora é a vez de Naime falar sobre a sua experiência como professora de canto e especialmente sobre seu curioso método de canto
criado por ela. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nayemi, fui aluna da professora Deise Dário, com muito orgulho, uma mestra maravilhosa. E aí na minha experiência com o canto popular, com a técnica vocal, começou também como aluna e depois me formei também em música na Universidade Federal do Pará, onde eu pude experienciar a docência na música e principalmente focar aí no ensino do canto. Eu acabei desenvolvendo uma metodologia de ensino muito baseada na experiência, no corpo como um instrumento, que é o canto nativo. O canto nativo nasceu quando eu trabalhava em comunidades tradicionais, quilombolas e aldeias indígenas, e eu percebi também que nessas comunidades a gente não tem, e no interior, em alguns municípios do estado, a gente não tem a estrutura de uma sala de aula cheia de instrumentos para que a gente possa trabalhar diversas habilidades com diversas ferramentas. Então eu entendi que o canto estava ali para que a gente pudesse trabalhar com a percussão corporal, com a musicalização através do canto coral, e desenvolvi a partir dali essa noção de que sim, nós somos um instrumento, nosso corpo é um instrumento. Diferente dos instrumentos de corda, que se arrebentar uma corda do violão a gente pode trocar, aqui o nosso processo é fisiológico, né? E tem principalmente uma pesquisa, né? Eu baseei o meu trabalho principalmente em territorialidade, em território auditivo, em saber local, em algumas questões da etnomusicologia, das relações das sociedades com a música em cada cenário. Então, imaginem que desde quando a gente nasce, a gente já cria uma memória musical, que a partir da barriga da mãe, durante a gestação, a gente já tem um ouvido que vai sendo trabalhado, a gente reconhece vozes, então a gente cresce com um determinado referencial e isso constrói o nosso território auditivo. Os nossos pais escutam determinado tipo de música, nossos avós, as pessoas ali dessa comunidade em que a gente está inserida, na escola, na vida pessoal, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo um território dessas musicalidades. Só que a música ela não está só para o entretenimento, né? Em determinadas situações, a gente compreende que a música tem os seus rituais, tem as suas formas de fazer. Eu lembro de uma situação que eu me deparei em que a gente estava aprendendo sobre a relação da música para rituais fúnebres, por exemplo, na universidade. Era uma disciplina de sociologia da música e foi quando eu falei, entendi. Trouxeram um indígena da etnia Tembé e a gente estava conversando sobre a musicalidade desse povo, né? E ele me trouxe uma experiência, não só para mim, para todo mundo na sala de aula, que a música pra gente, ela estava ligada ao entretenimento, a gente ouvir para relaxar, para se divertir, mas que em determinadas situações e sociedades a música estava com um propósito maior. Aí ele deu exemplo. Vocês têm as missas e requiems de Mozart, Beethoven e grandes compositores clássicos. Nós também temos nossas músicas que são direcionadas para esse tipo de missa, de rituais fúnebres, etc. E aí todo mundo pediu, então toca aí pra gente conhecer. Ele, não posso porque não tem um corpo, um cadáver para representar. Aquilo me chocou no primeiro momento e eu entendi, aquela música, aquela referência, aquele estilo, aquele gênero fazia jus àquela comunidade, àquela sociedade, àquela etnia, aquele povo, aquela língua nativa e tinha suas especificidades. Então, trazendo isso num contexto maior, a nossa musicalidade, o nosso ouvido, ele pode ser desenvolvido na nossa percepção musical a partir do que a gente escuta, do contexto social, do contexto histórico, do contexto político, ideológico, filosófico, religioso, enfim. A música está ali também como uma linguagem. E eu baseei muito em estudos da antropologia, baseei muito nessas questões da etnomusicologia, da música em seu contexto histórico, para entender essas relações. Por que determinados bairros escutam determinados tipos de música, porque determinados alunos chegavam, eu canto música gospel, que é a música religiosa da igreja evangélica, eu canto pop rock, eu gosto de cover, eu gosto disso e daquilo, e a partir disso, com o meu próprio repertório, o meu próprio contexto, né, social, familiar, etc., eu fui entendendo que o canto é nativo porque ele vem da gente, a gente já nasce com a linguagem musical, né? E existem estudos das frequências Hertz, das frequências de como o mundo, de como o universo se relaciona com a gente. Então, existem frequências a partir de 430, 500 Hz, 518, 520, que tem frequências que nos trazem mais tranquilidade, tem os sons binaurais. Tudo isso tem uma frequência,
né, a partir da onda sonora, e são estudos muito impressionantes, que a cada etapa que eu vou mergulhando cada vez mais, eu vou entendendo que tudo é vibração, que tudo é energia e que o som também, quando a gente vai chegar no determinado, por exemplo, o Lá diapasão tem a sua frequência correta, a tensão necessária para uma corda de um violão dar determinada tonalidade, determinado acorde, precisa estar dentro de uma frequência sonora. Então é muito interessante a gente entender isso. O canto nativo ele foi nascendo dessas minhas experiências e das minhas próprias indagações e apontamentos e também das coisas que eu perguntava, mas por quê? Que é mais fácil, ou por que eu gosto de um determinado tipo de música, por que eu gosto de música paraense, por que eu conheço determinados compositores como Ziza Padilha, como Rui Barata, grandes outros compositores que talvez meus colegas de profissão que tiveram outra vivência, outra experiência, não se preocupem ou não conhecem, porque não faz parte da vivência deles ou do território deles. Então explica, por exemplo, por que a gente escuta música na rádio, hoje em dia muito sertanejo, universitário, muito tecnobrega, rap, enfim, a gente escuta nas rádios e aquilo traz uma informação pra gente que a gente repete, eu gosto ou não gosto, e isso vai desenvolvendo determinado repertório. As pessoas cantam para se sentirem bem, gostam de determinada melodia, estou acordando mais feliz, gosto de ouvir tal música. Então não somente as pessoas que vão ser cantores profissionais que gostam de cantar, né? Porque o canto, a voz, ele representa arquetipicamente ali eu gosto de trazer esse ponto de vista sobre os elementos da natureza, por exemplo. A gente tem o ar como um elemento da natureza, né? Que traz a comunicação, a respiração. Então eu digo que o combustível do som é o ar. Então, os primeiros tópicos que eu trabalho sempre é a respiração coxo-diafragmática, a importância da comunicação, né? E a partir do que a gente fala, o volume de voz, projeção, ressonância, como que a gente consegue fazer a nossa voz ser ouvida. Mas o canto nativo, ele também destrava algumas questões emocionais, porque muitas pessoas têm vergonha, têm timidez, e às vezes está relacionado a traumas e a outras coisas. Então eu aplico técnicas de outras formações que eu tenho como terapeuta e a gente vai destravando essa questão, porque se a voz é a tua expressão para o mundo, como é que tu vais te mostrar para o teu consumidor, para o teu cliente, não somente para o cantor, né? Para quem trabalha com público, para quem precisa ter uma boa dicção, uma boa forma de se comunicar e facilitar aí a fluência do som e da comunicação em si. Então o canto nativo ele vem para trazer, na minha perspectiva, né, essa ideia de que todo mundo pode cantar, de que sim, tem muito mais a ver com o que a gente sente, porque antes da gente fazer a gente precisa sentir, antes de tocar, de cantar a gente tem que sentir. E o que a gente quer dizer, né? Então eu vou tecendo, são módulos, né? Existem 4 módulos do método e em cada lugar eu vou experienciando. Então eu comecei a entender que tinha um público mais seleto. Às vezes, para aplicar essa metodologia, para fazer uma pessoa que nunca cantou cantar, entender que sim, mesmo se ela não tiver a voz, ela pode cantar porque tem a ver com o que ela sente, com o que ela cresceu ouvindo, quais são as referências, quais são as coisas que podem ser desenvolvidas a partir do canto. E é isso, basicamente isso. E quem quiser conhecer mais pode vir ser meu aluno. A partir do 2º semestre vai ter um curso online básico. E é uma coisa que eu vou transformando conforme minha experiência. Porque, por exemplo, eu comecei mais focando na técnica vocal em si. Vamos aprender as técnicas vocais. E eu percebi que as pessoas tinham vergonha. Então, pela minha formação no teatro, eu já trazia coisas de expressão corporal. Pelas minhas formações terapêuticas, eu já vinha trazendo outras ideias de meditação ativa e de outras situações para a gente ir trabalhando a comunicação em si. Porque cantar é também se comunicar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Canto Nativo e eu sou a Nayemi. Um beijo, professora. Beijo, galera. É isso mesmo, Nayemi. Cantar é também se comunicar. Obrigada, Nayemi, por dividir conosco a sua experiência, um pouco da sua experiência como professora. Eu agradeço a Sandro Santarém e Nayemi pela contribuição tanto para o aperfeiçoamento vocal de seus alunos, como pelo enriquecimento de nossa cultura musical paraense. E juntando o que eu, Sandro Santarém e Nayemi falamos, o resumo é: ao cantar, procure se expressar, se comunicar
com qualidade e amor. Obrigada, gente, pela atenção de todos. Sou Deise Adário e esta foi a ação formativa intitulada Em Busca da Qualidade Vocal. Saúde a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau. Que a minha voz, singela companheira, alcance a vida inteira as notas das canções que o amor deixou. Esse amor tão frágil e prematuro foi-se embora tão depressa que eu nem tive tempo de dizer